Estamos começando o segundo episódio do Fotocast, um podcast sobre fotografia. Aqui a gente vai te dar várias dicas e também conhecer o lado pessoal e profissional de cada convidado que eu vou trazer aqui. E para o tema de hoje, a gente resolveu falar um pouco sobre colorização e também direção de modelo. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu trouxe um convidado que entende muito bem dele. Rick, se apresenta pra gente, conta um pouquinho aí da sua história, de como que você começou na fotografia. Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Victor, mas todo mundo me conhece como Wick, sou fotógrafo aqui em Goiânia, em São Paulo, e pra onde vocês quiserem me levar. Você pediu pra me falar um pouco sobre a minha história, né? Isso, conta um pouquinho daí da onde que você começou, em que ano que você começou. Então, eu comecei na fotografia em 2018, né? Eu parei na fotografia como um presente. Eu tenho, inclusive, tatuado na minha mão a arte salva, porque eu acredito que a fotografia, de fato, ela me salvou. Comecei na arte desde criança, eu sempre fui artista desde os meus 5 anos de idade. Comecei na música, fiz canto, fui pra aula de piano, teclado, tudo isso aqui em Goiânia, no Gustavo Ritter, que é uma escola de artes. E depois eu fui pra dança e entramos pro teatro. Fiquei 11 anos trabalhando com teatro, trabalhei ali como ator, como produtor. Fui pra escola de teatro, dei aula de teatro um tempo, fui pra faculdade. E em 2017, né? No finalzinho de 2017, eu entrei num sorteio do Instagram, onde eu ganhei a minha primeira câmera. Caramba, que sorte, velho. Juro pra você. E foi um rolê assim, sorte não, porque quem ganhou não fui eu, foi a minha amiga. Eu costumo dizer que eu ganhei a minha primeira câmera, mas essa história ela é um pouquinho mais diferente. O que aconteceu? Eu entrei num sorteio de Natal de uma câmera... Melhor não falar a marca, né, gente? Vamos lá, assim. Era de um perfil que estava vendendo, né? Que eles estavam sorteando, na verdade, um kit de Natal. E era um kit super completo. Tipo assim, eu ganhei a T6 com a lente 1855, um LED, a mochila, cartão de memória, tripé. Então, caramba, assim, era um kit completo. bem legal mesmo. Pra quem tava começando, nossa, super. Uhum. E aí eu lembro que eu pedi pra todos os meus amigos comentarem. E aí uma amiga minha, que namorava um amigo meu na época, virou e falou assim: não, se você entrar no sorteio do iPhone pra mim, aí eu fico com o iPhone e você fica com a câmera, se eu ganhar. Resultado, eu não ganhei o sorteio do iPhone pra ela, mas ela ganhou da câmera pra mim e me passou a câmera. Oh, que e ótimo. aí eu comecei a fotografar. Tipo, eu comecei então em janeiro de 2018, que foi quando a câmera chegou de fato. Mas eu já tinha feito alguns cliques nas câmeras de alguns amigos, né? Uhum. Então eu já tinha uma noção de edição, porque eu sempre gostei muito, né? O fato de trabalhar com arte, eu sempre estive transitando, então eu sempre curtia, já entendia, eu editava muito no celular. E daí, quando eu comecei a fotografar de fato, foi em janeiro de 2018, no intervalo das minhas aulas na faculdade. Uhum. E depois disso, as coisas foram acontecendo. Quando eu vi, eu já havia me feito fotógrafo. Eu utilizo o termo que a arte salva, porque 2018 foi um ano que eu tive uma depressão muito forte. Eu passei por um momento muito complicado na minha vida, foi a pior fase mesmo assim da minha vida. E a fotografia foi aonde eu me encontrei. Então eu larguei, né, deixei de lado aquilo que era a minha profissão, que era o teatro. Tinha 11 anos que eu me dedicava àquilo, desde criança. E entrei na fotografia, que foi onde era um hobby e acabou se tornando a minha profissão. A fotografia ela aconteceu de forma muito rápida na minha vida, foi algo muito assim, inesperado. Eu não tinha intenção nenhuma de trabalhar, eu fotografava porque eu achava legal, porque eu curtia a experiência de ser fotógrafo, mas eu não tinha intenção de seguir como a carreira de fotógrafo. Tanto que eu fui ter a primeira cliente bem depois. Mas isso a gente fala agorinha, né? Aí você começava a fotografar só por hobby. Então, daí, quais eram os tipos de fotografia que você fazia? Eu comecei, tipo assim, eu comecei fotografando por hobby, mas eu sabia que eu queria trabalhar com retratos. Então eu sempre fotografei pessoas. Eu nunca fui essa pessoa que... Todo mundo costuma falar assim, eu não, eu saio fotografando paisagem. Eu tive essa experiência com fotografia de celular. Uhum. Do tipo de ir pra fazenda com a família. Meu padrinho mesmo, ele adora contar essa história. Eu lembro do Vitor pequeno aqui enfiando o celular dentro do formigueiro pra tirar foto. Então eu fazia essas coisas meio assim, aleatórias, mas era com celular. Com a câmera, eu queria já fazer retrato. Então eu comecei fotografando minhas amigas. A gente tinha o centro acadêmico da UFG, lá da EMAC, né, o DA. E aí eu fotografava a gente organizando, porque na mesma época eu era do centro acadêmico, eu era vice do centro. Então, tipo assim, eu tava sempre por ali envolvido, né? Eu sempre fui uma pessoa que gosta de me envolver em tudo que tá acontecendo. E aí, quando eu comecei a fotografar, eu fotografava essas experiências, esses rolês que a gente tinha. Uhum. Então, foi algo muito natural. Eu comecei fotografando minhas amigas. Eu tenho muitas amigas modelos, porque eu cresci nesse meio. Então, a maior parte das minhas amigas que eu comecei a fotografar já modelavam, que foi uma das coisas que me ajudou muito posteriormente no meu trabalho. Inclusive na direção de modelos, né? Exatamente. Eu já tinha experiência como modelo fotográfico, porque eu já tinha feito alguns trabalhos por conta do teatro, né? Como eu falei, foi em 2018, eu tava com 20.
dos meus 16 para 17, que foi quando eu terminei o ensino médio, trabalhei um tempo também com audiovisual como modelo e como ator, né? Então trabalhei gravando comercial, fiquei um tempo fazendo alguns materiais aqui em Goiânia. Então eu já tinha essa experiência de estar do lado contrário das câmeras, né? De estar frente às câmeras. Uhum. Tanto que eu sou fotógrafo que eu costumo brincar que eu sou o contrário. Porque a maioria dos fotógrafos falam não assim, gosta eu de estar odeio na frente tirar das foto. câmeras. Uhum. Fala, gente, eu amo. Pra mim é tipo assim, é onde eu me realizo. Inclusive, foi uma das características do meu trabalho é o autorretrato. Uhum. Porque eu faço muito autorretrato, porque eu sempre gostei de estar na frente da câmera. Então, Sim. E onde que foi que veio essa ideia, né? Agora já falando um pouco sobre direção, que é o tema do nosso podcast, né, de hoje. E algo que as pessoas elogiam muito no meu trabalho. Eu comecei a entender e me dedicar mais sobre o estudo de direcionamento quando eu percebia aquilo que eu não gostava. Uhum. Por exemplo, quando eu fotografava, algo que me incomodava muito era o fotógrafo chegar, virar e falar, faz frente, lado, costa. Carão, olha pro lado, tchau, acabou. Eu me senti um objeto, e isso sempre me incomodou muito. Então, eu queria poder fazer diferente dentro do meu trabalho. Como eu falei pra você, eu sempre enxerguei tudo que eu fazia como uma expressão artística. Sim. Sem arte, eu não sobrevivo. E a arte estava ali em todas as coisas. Então, na fotografia não foi diferente. Eu queria que fosse algo mais sentimental, eu queria que tivesse uma conexão de fato. E essa direção, ela direta, corrida, ela me incomodava muito. Uhum. Então, eu comecei a prestar mais atenção mesmo. A palavra foi essa. Ligava a minha câmera para fazer autorretrato, a T6 na época, ou no iPhone, que eu sempre continuei fazendo autorretrato no celular. E aí eu percebi o que me incomodava. Por exemplo, vou tirar uma foto aqui de frente. Não gosto que eu fique muito de frente, porque eu sou meio estrabo, então eu vou ficar vesgo. Então eu vou virar um pouquinho de lado, que vai disfarçar mais. Minha cliente também vai pensar nisso. Então quando eu for fazer fotos de uma cliente, eu vou pensar nisso. Porque isso vai poder incomodar ela. Então eu não vou fazer uma foto da cliente sempre tão frontal, que talvez incomode. Sim. E o principal, sobretudo, na fotografia, que é uma das coisas que eu sempre falo nas mentorias, que eu sempre falo sobre... Sempre, quando alguém me chama pra falar sobre fotografia, é escutando o outro. Porque eu sou uma pessoa que eu falo muito, deu pra perceber até agora, né? Só eu tô falando. Mas escutando mesmo, sabe? A direção no meu trabalho, ela funciona após a escuta que eu tenho da cliente. Eu pergunto o que ela quer, eu tento Você entender. pede um feedback, né? Inclusive, eu vi no seu Instagram que você postou lá o de feedback, que eu acho super importante também. Porque mostra... Você consegue ter realmente um feedback do seu trabalho, de como é que foi as fotos, do que ela achou do ensaio, de como que você comandou ali o ensaio. E também, eu acho que incentiva até clientes que ainda estão meio que em dúvida, né? Ali, será que eu vou, será que eu não vou? Aí vê um feedback, eu também quero ter essa experiência, né? É uma coisa muito bacana. Essa questão do feedback é muito legal de você falar, porque as pessoas pensam que postar o feedback, às vezes é assim, meu Deus, ela tá desesperado pra vender, tá até postando. Uhum. As pessoas não entendem, né, a estrutura de uma empresa. E eu falo que não entendem porque quando a gente tá começando, a gente não pensa nisso. Eu falo por mim. Eu comecei na fotografia sem ter a intenção de ser um fotógrafo profissional. Comecei porque eu queria fotografá-la, como eu falei, as minhas amigas e pronto. Isso entra até um pouco sobre como que eu tive a minha primeira cliente. Porque eu já tava fotografando, uma amiga da faculdade chegou e me falou, quanto você cobra pra fotografar? Aí eu olhei pra cara dela e falei, tipo assim, nada, né? Eu, tipo assim, não tinha ainda noção. E eu não cobrava nada. Minhas amigas iam pra aula. Uma das coisas que eu mais escuto a vida inteira no meu trabalho é, eu não tenho roupas tão legais igual a desse povo que você fotografa. Eu falava assim, gente, esse povo que eles estão falando é os artistas de Goiânia. Tipo assim, a gente se veste assim porque a gente quer ser alternativo. Então eu sempre tive inserido na galera alternativa. Então o que aconteceu? Quando ela me perguntou, eu falei pra ela assim, amiga, vamos fazer o seguinte, você faz um primeiro ensaio comigo, eu te entrego as fotos e você me fala quanto que você achou que vale. Aí ela falou assim, não, tá bom. Nossa, inclusive, um beijo, Ana Paula, maravilhosa. Se não fosse você aquele dia, nada teria acontecido na minha vida, de verdade, na fotografia. E assim a gente fez o ensaio. Eu fiz o ensaio dela ali na UFG mesmo. E aí eu lembro que no final ela me passou R$200. Ela me falou assim, amigo, eu acho que vale mais, mas é o máximo do que eu consigo pagar. E aquilo pra mim foi tipo assim, caramba, alguém, tipo, entendeu que o meu trabalho tem um preço, sabe? E isso pra mim foi muito importante, porque nessa época eu já tava estudando um pouco mais, então eu já entendia muito sobre criar valor, diferenciar valor de preço, mas eu não entendi isso na prática, porque as pessoas falam muito disso na internet. Entenda que existe uma diferença de preço e valor, mas eu não entendi onde que tava esse valor. Só que eu ainda estava inseguro. Aí eu comecei a cobrar R$80, 100, 120 fotos. Então, meu Deus, muita a minha foto. saía menos de R$1. Isso é bizarro hoje. Quando eu paro pra olhar, eu falo assim, caramba,
E aí foi um rolê que mais pra frente foi ser corrigido. Eu recebi uns toques de outros amigos e tal, e foi quando eu fui aprendendo. Mas foi assim que aconteceu. E aí é onde que entra a direção nesse processo. Desde os primeiros ensaios com as minhas amigas, elas já falavam: amiga, eu curto muito o jeito que você direciona. Véi, eu fico muito à vontade. Ah, que não sei o que. Todo mundo falava isso. E aí a gente tem que prestar atenção, né? O feedback, ele é isso. Exato. Então por isso que eu tava falando. As pessoas às vezes se preocupam em publicar um feedback porque elas acham que vai ser uma apelação, mas a gente recebe feedback do nosso trabalho todo dia sem pedir. Exato. Entenda uma coisa, alguém tá no seu feed rolando e falando que suas fotos estão lindas ou que suas fotos estão uma bosta. Infelizmente, a palavra é essa mesmo, sabe? Sempre vão estar opinando. E como a gente reage a isso é o que eu acho que vai modificar o nosso trabalho, que vai influenciar na nossa trajetória. Porque, por exemplo, eu recebi um feedback negativo de dentro de casa, de uma pessoa que é muito importante pra mim e que me ajudou. Mas era um feedback não, tipo assim, pra me desmotivar. Era um feedback pra me ajudar a melhorar. Minha irmã falava: suas fotos são muito amarelas. Você tá deixando todo mundo amarelo. No início eu tomei birra, tanto que eu parei de mostrar, mas chegou um momento que eu percebi. Porque eu editava numa tela de computador, tinha um celular que tinha uma outra tela PEBA, e aí quando eu, tipo, imprimia a foto, já teve vez de eu imprimir o mesmo ensaio, tipo, fazer a revelação 4 vezes. Por causa da colorização. Porque minha tela tinha uma aberração muito grande. Eu sofro ainda com isso. Nossa, é triste. Você olha e você fala assim, gente, e agora? O que eu faço? Aí foi o que eu falei, né? Hoje eu entrei numa postura de alguém que ensina fotografia na internet, porque ensinar tá no meu sangue. Você pegar a minha fita, roda a fita agora. Aquele... Vai passar aqui, gente. Vai passar aqui agora a fita. Mas eu na formatura do pré, me perguntam, o que você quer ser quando crescer? Professor. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na universidade, vou fazer licenciatura em teatro pra dar aula. Eu não terminei minha graduação. Tô com meu curso trancado no 7º período, né? Porque eu parei por conta da depressão em 2018. E aí, só que eu já cursei todas as matérias da área da licenciatura. As práticas de teatro, algumas eu fui jogando pra frente, que eu falo assim, já tem experiência no teatro, deixa eu pegar isso aqui que eu não tenho. Então, eu gosto de ensinar. E eu acredito que quando a gente tem as nossas experiências, que a gente sabe compartilhar elas agregam. Pra mim é sempre uma troca, escutar alguém que já tá há muito tempo na fotografia e alguém que tá começando. Porque é bizarro. Se você pega alguém que já tem experiência de carreira, você vai aprender com ele, né? Aquela ideia. Ande sempre com alguém que tem um pensamento à frente do seu, que tem experiências acima da sua, porque isso te motiva. E se você pega alguém que começou agora, é a ideia de você pegar a criança que te pergunta, que te suga. E quanto mais te pergunta, mais te suga, positivamente que eu falo, sabe? Mais te faz querer estudar pra mostrar que você tá sabendo, que você entende do assunto. Então isso é bom, isso me motiva. E foi por isso que eu acabei entrando também na área do ensino dentro da fotografia, sabe? E quando você começou ali, foi em 2018, né? Você começou já na área ali do retrato, já pro lado do que você já trabalha atualmente. Outra coisa engraçada. Todo mundo que eu conheço, todos os meus amigos viram e falam isso, né? A gente tem que fazer de tudo que gosta, tudo para descobrir o que gosta. Quando eu comecei, eu tinha um rolê comigo que era assim, ó. Eu não gosto de evento. Eu já ficava assim na minha cabeça, eu não vou fazer evento. Deus, eu não vou fazer essas coisas, fazer foto de produto, esses trem que não tem nada a ver comigo. Por quê? Eu não tô falando que não façam, pelo contrário. Se você tá começando, se você tem que começar, comece com o que tá aparecendo. No início a gente não tem a opção de escolher. Só que eu me coloco agora dentro de uma bolha de alguém que tem um privilégio muito grande, que é uma família que tem uma estrutura emocional muito grande. Eu não venho de uma família que tem uma estrutura financeira, mas eu venho de uma família que tem uma estrutura emocional. Eu costumo brincar que quem tem uma estrutura emocional, uma base, é melhor do que quem tem estrutura financeira. Porque a estrutura financeira vai te dar equipamento bom, tudo isso, né? Equipamento, oportunidade e tal. Mas se você não souber agarrar isso, você perde. Mas quando você tem uma boa base familiar, parece que por mais que as dificuldades venham, você consegue, tipo assim, aquilo vai te dando gás, sabe? Oba, uma dificuldade, eu vou passar por isso. Lógico, não é todo dia que a gente tá com essa mentalidade, né? Mas o que acontece? Quando eu comecei, eu não queria fotografar as outras coisas. E eu decidi focar em retrato, quando eu comecei a trabalhar com fotografia. Então eu recusava. Você faz casamento? Não. Faz cartório? Não. Faz foto de produto? Não. E era não mesmo. Tinha dia que aquilo me doía, porque eu pensava assim, meu Deus, igual. Quando eu comecei, eu te falei, R$80. Eu fotografava um ensaio a cada 3 meses. Só que era uma realidade... Desculpa. Era uma realidade de alguém que ainda estava dentro da faculdade... Era uma realidade de alguém que os pais ainda estavam ajudando, eu morava na casa dos meus pais, então eu podia recusar. E não encarava aquilo como um trabalho de fato. Exato. Né? Até o meu primeiro ano, até 2019, a fotografia não era um trabalho pra mim. Ela era algo que eu gostava e que dava pra tirar uma graninha. E a palavra é essa mesmo, graninha, porque eu fazia pouco dinheiro mesmo, sabe? Se R$80 hoje é pouco, há 2, 3 anos atrás também era pouco. Não deu tempo ainda de supervalorizar, digamos, super desvalorizar assim. Então, o que acontece?
Eu fui uma pessoa que tive o privilégio de poder focar em algo que eu gosto, e eu acredito que quando a gente trabalha o hiperfoco, principalmente pra mim que tem TDAH, a gente consegue desenvolver aquilo melhor. Com Então certeza. eu foquei super nos retratos, mais especificamente nos retratos femininos. Eu trabalho com retratos masculinos e casais, mas nos retratos femininos, porque era um universo que eu tava inserido. Cresci numa casa com 7 mulheres, então, tipo assim, sempre foi muito tranquilo pra mim. E por isso que deu super certo, sabe? Ah, Wiki, então você nunca fotografou evento, você nunca fotografei... Já fotografei recentemente, inclusive ontem eu fiz um Ontem eu vi casamento. você fazendo casamento. Só que toda a estrutura que eu faço hoje dentro desse trabalho é um pouco diferente. Hoje, graças a Deus, eu posso escolher o tipo de cliente que chega. E como que isso é construído, né? Leva tempo, leva todo um posicionamento de como que você se apresenta para as pessoas, como você estrutura esse trabalho para que as pessoas entendam de fato assim, não, então ele pega isso. Por exemplo, eu não recebo mais pedido hoje de batizado. Mesmo que seja alguém aleatório que acabou de chegar no meu perfil, ele rola de, pera, não tem nenhum batizado, pra que eu vou perguntar? A minha comunicação ela é clara em relação a isso, às coisas que eu trabalho. Recebo pedido de casamento ainda? Sim, mas a maior parte dos casamentos que eu recebo, Wiki, é porque eu amo o seu estilo vintage e meu casamento vai ser mais retrô. Tipo, a cliente de ontem, né, ela entrou em contato e falou, tem que ser você. Ela falou assim, eu sei que você não faz casamento, mas você vai fazer um ensaio meu no dia do meu casamento. Eu falei, então tá bom, a gente vai fazer. E ficaram lindas as fotos, maravilhosas. Obrigado, eu também tô apaixonado. Nossa, ficaram incríveis. Eu gostei muito. Tá, e a gente indo agora um pouco pro tema do nosso podcast de hoje, cores é um assunto que aterroriza um pouco dos fotógrafos, porque a colorização é uma das partes mais importantes para você achar a sua identidade visual. Sim, que é de extrema importância para você se posicionar no mercado, para você ser reconhecido, exato, para você ser reconhecido, porque tem vários fotógrafos aí que você vê uma foto dele, você não precisa nem ver o nome, mas você já sabe que aquela foto ali é dele. Como foi para você chegar nas cores que você trabalha hoje? Então, colorização é um processo que eu gosto muito de falar. É algo que realmente me deixa empolgado de falar assim, porque tem uma história por trás e tem um resultado por trás também, sabe? Eu costumo dizer que eu gosto de falar sobre assuntos que eu realmente entendo, porque senão fica só aquela coisa maçante, repetitiva e não rola. E o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com fotografia, eu já tinha alguns amigos que já fotografavam. E eu sou uma pessoa muito privilegiada porque eu fui acolhido num grupo assim que tinha 15 fotógrafos. Então eu era o mais novo em idade, em tempo de trabalho e o que tinha o equipamento mais balela de todo mundo. Tipo assim, já tinha gente com mirrorless na época lá. Tipo, nem tava nesse boom das mirrorless de hoje em dia. E eu tava lá com a minha T6, ó, super orgulhoso, tranquilinho ali, ó, curtindo minha musiquinha de boinha. E o que aconteceu? Eu tinha um fotógrafo que eu admirava muito o trabalho dele. E aí eu falei assim, gente, que da hora, né? Vou tentar chegar nessa colorização. E aí o que aconteceu? Eu olhei e falei assim, mas não faz sentido, parece que não casava pra mim. Eu lembro que ele disponibilizou na época nos stories, hoje eu nem acompanho mais, mas ele disponibilizou um preset daqueles gratuitos, né? Sim. E eu baixei, encaixou, ficou com as cores, e aí eu fiquei decepcionado. Eu lembro que eu olhava e eu falava assim, nossa, mas... Você não se identificava, realmente. Não é que o preset era ruim. Não, pelo contrário. Tinha as cores do rapaz e tudo, só que não eram as minhas cores, sabe? E aí foi quando começou aquela martelada na cabeça sobre identidade, sobre entender o que é identidade, de fato, se era só cor ou não. E aí começou todo um processo. Onde que foi, inclusive, todo esse processo foi o que deu origem ao meu e-book. Porque eu tenho um e-book sobre colorização, que eu explico disso. Porque, basicamente, o e-book é isso. Não é nenhuma fórmula A mais B, você vai fazer isso, não. É exatamente como que eu cheguei. Tanto que o nome é um estudo, não é tipo a fórmula. E o que acontece? Quando a gente pega para estudar sobre colorização, a gente precisa entender algumas coisas básicas. Primeiro, a gente precisa entender que cor transmite mensagem. A gente precisa entender que existe psicologia das cores, a gente precisa entender que existe círculo cromático, que existe, além da psicologia das cores, a gente tem... Como é que some o nome assim na cabeça na hora, ó? Psicologia e o outro que também é das cores, não é? Psicologia é a comunicação. Psicologia faça os sentimentos. E o outro ele reforça. Gente, quando voltar o nome eu falo. Porque fugiu aqui. Segue, pode Mas, seguir. Enfim, o que acontece? A gente precisa ter um estudo, né, mais aprofundado. Não dá pra você só pensar a cor dentro da fotografia. Teoria da cor, era isso que eu tava tentando lembrar. E aí, quando a gente vai fazer um estudo sobre teoria da cor, a gente começa a entender que existem combinações que de fato combinam. Porque existem conjunções de cores que não são combinadas, que não vão dar certo. Então, assim, onde que começou o meu processo de colorização?
Eu comecei a fazer as primeiras cores do meu trabalho. Aí, depois que eu comprei esse preset, eu destrinchei todinho. Essa é uma dica que eu sempre dou. Aproveitando que a ideia aqui, inclusive, é dar dica também. Sempre, se você tem mesmo admiração por alguém que você gosta daquelas cores, eu sou uma pessoa que eu viro e falo isso. Compra o preset se o cara vende, sabe? Sim. Estuda. Não é pra você pegar o preset e só reproduzir. Exato. Mas estuda o preset. Compra ele, abre aba por aba ali, se você trabalha no Lightroom, né, que geralmente é o mais convencional. Abre aba por aba ali, entende onde que tá pegando, estuda muito sobre curva de tons, sabe? Sim. E é você justamente abrindo ali, você vai entender o que cada coisa faz na foto. Se você ali, se eu levantar isso aqui, o que vai acontecer nessa foto? E se eu abaixar? Na curva de tons ali também. E aí você vai conseguindo encontrar um pouco da sua identidade ali. Exato. E conseguir colocar algo seu naquilo, né? Porque às vezes você tem aquela ideia de que tudo tá na cor e não é na cor em si. Tem toda uma atmosfera. Por exemplo, vamos supor, eu tenho presets hoje em dia, eu tenho 3 presets em preto e branco, né? O meu tradicional é o que funciona com a minha luz, que eu gosto de fotografar, que agora eu vou entrar nessa parte também pra influenciar na cor. Então, é um preset preto e branco que não é só você jogar ele. A foto, ela já tem que ser mais contrastada, porque se você jogar numa foto que não é contrastada, ele vai ficar opaco. Vai ficar falando assim, não é o mesmo preset. E o principal, tira da cabeça essa ideia de que preset é pré-definição pronta. Nunca é e nunca vai ser. Não é filtro de Instagram, sabe? A gente precisa aprender e ter isso muito claro. Você vai ter que destrinchar, você vai ter que ali, abrir abinha por abinha, pegar e falar assim, isso aqui dá certo, isso aqui não dá. Às vezes você vai entender que o fotógrafo que você admira, ele é, vamos supor, lá de São Paulo. Vou dar uma experiência, né, própria. Eu morei em São Paulo e morei em Goiânia, certo? São 2 luzes totalmente diferentes. O mesmo horário em Goiânia, você não consegue fazer a mesma luz em São Paulo. Principalmente porque São Paulo é nublado 24 horas por dia por conta da poluição. É uma luz difusa. Então, assim, não dá pra você cair nessa ideia de que, é só escolher um horário pra sua fotografia e tá bom. Não, você precisa estudar tudo que tem por trás. Então, a minha dica principal, principalmente quem tá começando, é estuda todos os elementos, mas de forma conjunta. Eu vejo muita gente falando pra você, estuda sobre triângulo da exposição, estuda isso. Não, meu amor, você tem que estudar tudo junto, sabe? Não dá pra você só pensar que você vai estudar algo separado. Quando você começa a estudar tudo de forma conjunta, é mais fácil. Hoje eu vou abrir e quero aprender, então, sobre curva de tons, porque é um dos processos, uma das formas de colorizar. Eu quero aprender hoje sobre HCl. Hoje eu quero aprender sobre matiz e saturação. Entendi o conceito, eu vou pra prática. Talvez eu tenha muito isso comigo, porque, igual eu falei, eu sou uma pessoa que vem da licenciatura. E a gente tem essa base de querer conceituar primeiro na teoria para depois levar pra prática. Sim. Mas isso me ajudou muito e me trouxe resultado. Porque a primeira vez que eu tive meu trabalho reconhecido por colorização aqui em Goiânia foi no meu primeiro ano de fotografia em novembro, quando minhas fotos saíram no Curta Mais. Eu não esperava, eu tava em casa, acordei meu celular lá, meus amigos, suas fotos tá no Curta Mais, numa indicação com os 20 fotógrafos de Goiânia. Falei, nossa, 20? Tipo assim, é muito, né? Pensei, tipo, e daí? Só que quando eu abri, que eu fui entender, que eu vi ali grandes nomes do mercado da fotografia, do segmento de retrato, que era o meio que eu tava me inserindo. Tava a Carol lá, que hoje é amiga minha, a Carol Castro. Tava lá a Suábia, que é minha amiga. Tava o Leonardo. Mas nessa época, essas pessoas eram só nomes, sabe? Pessoas que eu só admirava pela internet. Então, isso é muito legal. Eu não tô falando pra você estudar já almejando um sucesso ou algo disso. Mas é você entender que o seu esforço, ele vai te trazer um resultado. As pessoas começaram a elogiar. E não são as cores que eu trabalho hoje, não. São as minhas primeiras cores, sabe? Nossa, que bonito. Nossa, que legal. Então, assim, foi um processo que foi sendo construído. E onde eu cheguei nas cores de hoje? Muito simples. Conforme eu fui passando por experiências na minha vida, isso foi sendo refletido na minha fotografia. Como eu falei, eu tive dois grandes problemas, né, pessoais, né, com a questão da depressão e ansiedade. Um em 2018 e um em 2020, no primeiro ano de pandemia. Então, esses 2 anos, eles são decisivos na minha fotografia. Você consegue enxergar muito bem no meu feed, se você rolar e olhar as datas, a diferença de transição de cor. Porque 2020 entrou um contraste absurdo nas minhas fotos. Que agora que tá sendo retirado. Que agora eu comecei a levar de volta pro mate, que eu curto muito aquela cor, aquela luz mais mate. Mas no início era muito contraste ali, porque era uma fase que eu tava assim, remoendo aqui dentro. E eu acredito que a arte, né, de forma geral, é a nossa expressão do nosso íntimo, né? Então, assim, os trabalhos que eu pegava estavam muito vinculados à luz e sombra e tudo mais. E você conseguiu rápido até produzir ali o seu primeiro preset, no caso, né? Porque eu demorei muito. Eu demorei uns 3 anos
Porque eu falei no podcast passado pra quem assistiu, eu comecei em 2016. Só que muitas idas e vindas, então estudava, parava de estudar, parava de estudar. Eu fui chegar nas cores que eu trabalho hoje em dia, eu acho que deve ter uns 2 anos, mais ou menos. Entendi. Pra poder... são minhas, no caso, né? Porque ali eu pegava preset de alguém, aí eu ia tentar adaptar, aí eu via... mas tem alguma coisa muito errada aqui. E foi justamente desse jeito que eu aprendi. Você vai ali, mexe aqui, o que vai mudar aqui? Você vai, até você achar um meio termo ali pra poder realmente produzir o seu. Até você ver algo que realmente fala sobre quem você é. Né? E é muita identificação, porque eu lembro que uma vez eu baixei um preset nesses sites que tem presets grátis, que são maravilhosos. Daí eu lembro que eu baixei... Baixe 1000 presets, 2 Nossa, péssimo. Não presta nenhum, meu Deus. 2 salva. 2000 presets pra agilizar a sua vida. Aí você abre ali o Lightroom, trava. Principalmente pra quem tá começando, que usa craqueado. Porque quem começa, ninguém começa pagando. Falo por mim. Eu não usava. Eu não usei, eu tomo aí até... Brincando, amigo. Mas, quando você tá essas fases da vida da gente, ela impacta muito, né, nessa área, né, do trabalho. Com certeza. Igual você falou, pelos momentos que você passou, as cores suas foram mudando. E eu lembro que eu trabalhava com umas cores que são totalmente diferentes da que eu trabalho hoje em dia, que foi quando eu comecei. Eu usava muita cores vibrantes, então, tipo assim, saturava o azul, então o vermelho também era bem mais saturado. E hoje em dia eu não gosto disso, eu gosto da cor mais opaca ali, puxando pro mate. Isso das referências que a gente tem, porque as referências elas vão mudando com o Sim. E ele no começo também, você tá indo pra desbravar o mundo, no caso. A sua referência quando você começa é o quê? Tudo, né? Quem quer ser referencial? Fulano. Você olha os trabalhos, não tem nada a ver. Nada a ver um com o outro. É muito engraçado isso. E é muito real isso que você falou, tipo assim. Porque, por exemplo, eu tive um privilégio, que eu falo, né? De dentro da minha trajetória poder trabalhar com grandes nomes, que eu considero grandes nomes na fotografia, e ter grandes nomes por perto. Então, quando eu pego, por exemplo, o Leonardo Duarte, que tem um trabalho com retratos femininos aqui em Goiânia, e ele chegou pra mim e foi a primeira pessoa que me falou assim, presta atenção na luz. Observa a luz, vai com calma, porque como eu tenho TDAH, eu sou muito afobado. Ele falou assim, ó, enxerga primeiro. E eu conheci o Léo no meu primeiro workshop, que foi quando eu fiz o Identidade com a Carol. Quando eu tava, né, na minha vibe, porque uma das coisas que as pessoas mais... Eu acho muito engraçado isso, que a gente fala sobre direcionamento, porque o povo pensa que isso nasce da gente, né? Nada na nossa vida nasce. Já dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Isso acontece, é muito real, porque, por exemplo, quando eu tinha esse grande fluxo de amigos, se você pegar a Aline Almeida, que é uma fotógrafa de Goiânia, e pôr eu e ela pra dirigir, você vai falar assim, gente, meu Deus. Um exemplo disso, a gente foi fazer um material esse tempo pra trás agora, a gente produz muito portfólio junto, né? Porque eu produzo portfólio até hoje, porque eu sou uma pessoa consciente, eu sei a importância do portfólio. É extremamente importante. E aí, o que acontece? A gente foi fazer um material, ela chegou primeiro e fez as fotos. Aí eu cheguei e fui fazer. Ela falou assim, ó, meu Deus, tá fazendo as poses que eu fiz tudo, igualzinho. Aí a gente ficou até rindo e brincando. Mas é isso, ela é uma referência muito forte. Ela foi uma das pessoas que pegou na minha mãe e falou, vem cá, deixa eu te ensinar. Então eu tenho muito disso dela, muito da direção de ensaio dela no meu trabalho. A Caroline Castro foi alguém que eu fiz o workshop e tive a oportunidade de trabalhar com ela. Então eu fiquei, eu acho que 9 meses com a Carol. Então a minha edição contrastada também veio muito da fase que a Carol tava, que era muito contrastada. Eu trabalhava editando pra ela no início. Então, assim, eu aprendi muito de edição com ela também. Ela até brinca, né? Porque quando ela abriu a identidade, ela me chamou pra dar edição. E eu falei assim, mas eu aprendi um tanto que ela falou assim, amigo, mas é porque a edição é sua praia, vai. Então, assim, isso refletiu muito. A mesma coisa vem com a questão de todos os nomes. Se eu for ficar citando aqui, são vários fotógrafos, sabe? Que foram passando pela minha trajetória e foram somando. Então, eu acredito que não só os fotógrafos, é igual eu te falei, a minha experiência com direção vem lá de quando eu fazia dança. Eu parei de dançar porque eu machuquei o ombro. Então, eu consigo estar direcionando e pedir para a cliente fazer aqui uma pose, e se eu vejo que ela tá travada, eu consigo identificar que é porque o músculo dela tá tensionado, porque a gente consegue ver isso a olho nu, principalmente quando você tem uma experiência, né? Eu falo pra ela, não, relaxa, isso daí não é esse o rolê. Eu falo, só coloca o braço mais tranquilo. E é isso, né? Você vai pegando o seu jeito, a sua personalidade, vai inserindo na forma como você trabalha. Sim. A sua experiência é muito diferente da de muitos fotógrafos, né? Justamente nessa parte de... Porque nem todo mundo tem essa bagagem de ter ali... Já trabalhado com dança, teatro. Eu trabalhei com... Não trabalhei, né? Eu fiz teatro algumas vezes também, mas...
Não adiantou muita coisa pra minha vida, não. Brincadeira. Daí, eu aprendi mesmo, eu acho que pegando referências, né? Você tinha ali as referências mais próximas de você, Exato. então você conseguia ver meio que na prática o trabalho de cada um e puxar isso pro seu também. Eu fui vendo mesmo, eu fui ali na raça, né? e aí fazia uma pose, e aí na hora do ensaio a gente tá ali naquela euforia e acaba achando tá tudo bonito, Quando tá você tudo chega bom. em casa, você abre a Você câmera. abriu aqui, aí eu... Cortei o pé. Cortando os joelhos, assim, Ai, droga. cortes tudo Só errado. apareceu o dedão, os outros estão tudo... E isso é uma coisa muito importante pra você estudar. Vai no Google, pesquisa direção de modelo. Vem uma coisa que eu fazia muito, que eu acho que me ajudou bastante isso. Assistir ensaio na prática no YouTube. Sabe Eu o que que eu adorava gosto assistir muito? isso porque agregava muito. E ali eu aprendia a como conversar com o cliente, aprendia como dirigir o cliente e também ver um pouco do lado profissional de quem entendia mais. Porque na época que eu comecei a fotografar, eu não tinha referências perto de mim. Então eu comecei sozinho e fui indo sozinho até então. Sabe uma coisa que eu vou falar, tipo assim, que eu gosto muito e que, já que a gente tá falando sobre dar dica também aqui, a ideia é essa, eu vou falar assim, algo que geralmente eu só falo em mentoria, essas coisas. A gente precisa parar de ter essa ideia de que a fotografia ela é um universo paralelo só dela e que não existe mais nada em volta, que ela tá vagando sozinha no espaço. Fotografia é audiovisual. A audiovisual é a representação de um mundo real dentro de um mundo fictício. Então, assim, vamos pensar. Se eu estou aqui gravando, né, a gente tá fazendo, por exemplo, essa gravação, a gente já tá se fazendo uma simulação da vida real. O que acontece numa conversa real? Você fala, eu escuto, você escuta, eu falo, a gente conversa, a gente sorri. Isso vai acontecer de forma natural. O time do ensaio, ele é o mesmo. O que eu vejo as pessoas, e o que eu mais recebo em caixinha de pergunta é: como você consegue gravar esses vídeos e essas fotos tão espontâneas das pessoas? Como que você consegue ter uma relação? A pergunta: você chama todas as suas clientes de amiga? Aí eu falo: porque de fato a gente vira amigo. Tipo Sim. assim, eu falo assim, no meu PDF tá escrito isso de orçamento, tá bem grande assim, ó. Fica tranquilo, porque até o dia do ensaio já seremos como melhores amigos. E as pessoas acham que eu tô falando isso de forma aleatória, mas eu sou uma pessoa aberta. Então, pra mim, isso é muito fácil. Pra quem tem uma experiência mais tímida, que é uma pessoa mais travada, o que eu geralmente aconselho? Escuta. Chega e escuta. A escuta, ela vai te fazer entender mais sobre o outro e conhecer muito mais sobre o outro. Por exemplo, eu falo que eu demorei a chegar na forma do meu atendimento, mas tem uns hacks básicos mesmo. Isso é hack. Você chegar e perguntar. Você já tem alguma ideia do seu ensaio? Sim. O que você está esperando pro seu ensaio? O que te levou? Você já fez alguma experiência? Com essas 3 perguntas, você já sabe o que ele está esperando. Você já sabe se ele teve uma experiência. Da pergunta da experiência, você sabe se... Você já pode puxar se a experiência foi boa ou ruim. Se foi ruim, você já sabe o que você não vai fazer. Porque ele acabou de te falar. Se foi boa, você já sabe aonde você pode se atrelar pra poder trazer algo dentro daquilo. Eu gostei porque o fotógrafo me deixou à vontade e me fez rir. Opa, ela gostou de rir, então eu posso ser mais tranquilo, porque eu sei que ela é uma pessoa que vai ceder. Sim. Eu não gostei porque o fotógrafo ficou me mandando fazer pose e eu não sou modelo. Opa, ela não gosta de nada posado. Ela quer algo espontâneo. E é uma coisa que eu sempre falo, a fotografia ela começa muito antes das fotos. Porque tem todo esse trabalho, um assunto que a gente abordou um pouco no primeiro podcast também, justamente essa parte de como tratar tudo, né? Porque a gente tem muitas etapas ali. E essa é uma delas. A escuta do cliente, ela é importante, ela tem que ser feita. Pra mim, a etapa mais importante de um ensaio é a pré-produção, sendo bem sincero. Eu falo isso porque o ensaio, o dia das fotos, ele vai ser uma consequência. Se a pré-produção foi boa, eu te falo isso de certeza. Porque assim, a gente tem que entender uma coisa. Vejo muita gente falando, que não sei o que a minha foto é super nítida, que minha foto é boa demais, que não sei o que minha foto é super espontânea, bababá. Meu amor, você entregar uma foto boa, isso aí é sua obrigação como profissional da fotografia. Se você está cobrando por um serviço, você tem que saber. É outra coisa que eu falo. Eu não aguento. Isso aí é tipo assim, meu olho vira. De verdade. Já recebi vários, principalmente quando eu tava em São Paulo, que eu trabalhava com os outros fotógrafos que também têm nome no mercado de ensino, então as pessoas às vezes perguntavam pra mim porque é mais fácil, mais acessível. Wiki, comecei tem 3 semanas, não tenho nenhum cliente, como eu faço pra prospectar cliente? Meu amor, tem 3 semanas que você tá fotografando, você quer cobrar por isso? Calma aí, deixa eu entender aqui uma coisa. Você tá começando há 3 anos, se lançando no mercado, mas você já fez um estudo ou você tá estudando com o cliente?
Eu sou uma pessoa que eu falo e eu julgo e critico mesmo isso. Eu falo, cliente não é lugar de teste. Exato. O cliente, ele te vê como um profissional. Ele está pagando pelo seu serviço. Você tem que entregar para ele o que você se propôs a oferecer. Você vai testar com a sua amiga, com a sua irmã, com você. Por isso que eu faço muito autorretrato. Muitas das ideias que me surgem no ensaio vêm das minhas experiências de autorretrato. Eu coloco a câmera, me sinto confortável com a minha barriga. Nossa, velho, por isso que aquele dia a menina não queria sentar daquele jeito. A calça tava apertando a barriga, olha, tava dobrando a barriga dela. Ah, eu faço isso aqui com o cabelo, aparece uma entrada, velho, tá vendo? Se eu me importo com essa entrada, aquele cliente meu também que joga o cabelo com a franja assim, ele se importa com a entrada dele. Sabe? Então, assim, antes de você querer, nesse surto de querer já começar a ganhar dinheiro, tudo isso é um processo. Eu falo isso porque se a gente não se prepara e não estrutura a nossa empresa muito bem, ela quebra, ela falha e ela passa por uma montanha-russa que não precisa passar. E eu falo disso porque eu sou uma pessoa que eu não escondo esse lado da fotografia. Eu coloco a vida real. Eu passei por várias fases já na minha fotografia. Já estive em momentos onde eu estava ganhando muito bem, que me trouxe uma estrutura de vida muito legal. Por exemplo, o período que eu estava em São Paulo, e tive que depois falar assim, pera, mas tá dentro do que eu gosto? É isso aqui, deixa eu reestruturar isso daqui. Aonde que tá o foco? Tá no dinheiro agora? Então já não tá mais fazendo sentido isso aqui, preciso reestruturar. Porque o foco pra mim na minha fotografia não é o dinheiro. Hoje eu falo, alguém que vai capturar momentos, fotografias, eu vou usar até a frase que todo mundo gosta de falar, eu registro, congelo momentos. Alguém que congela momentos com sensibilidade tem muito. Sim. Hoje, eu, Victor Cardoso, quero proporcionar experiência dentro de um ensaio. Então, se você fechou um ensaio comigo, eu quero que você tenha uma experiência fotográfica. E essa experiência, ela começa lá no pré-atendimento. Ela começa quando você me manda mensagem no Instagram e eu preciso te falar que você tem que ir pro WhatsApp. E não só mando um link pra você ou deixo uma mensagem automática, vai no WhatsApp. Sim. Você entende? Vou nas perguntas que eu pedi pro pessoal mandar lá no Instagram. Mandaram aqui algumas pra você responder. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Adoro. Inclusive, enquanto eu tô pegando aqui, gente, aproveitem muito pra seguir ele. Siga, dá o seu arroba aí. Arroba, muito difícil. Eu. Não, pera. Fiz a Libra errada. Eu. Wiki. Tô fazendo em Libras porque meu conteúdo ele é interativo e ele é um conteúdo que aborda pra você também, que não é ouvinte, tá? A gente também tem ali legendinhas pra vocês, né? Fala um pouquinho de Libras, mas é pouco. Vamos lá. Alanis perguntou, qual que é a maior dificuldade na hora de fotografar? Maior dificuldade na hora de fotografar? Nossa, é feio o que eu vou falar agora. Hoje eu não tenho uma maior dificuldade na hora de fotografar. Sabe por quê? Volta naquilo que eu tava te falando antes. Preparo. Se eu estou com dificuldade, eu tento me organizar antes. Então eu não tenho uma dificuldade na hora de fotografar. Hoje, eu vou falar assim, então, de modo geral, para poder ajudar na pergunta dela. Eu acredito que a maior dificuldade é não estar conectado com o cliente. Essa seria para mim. Então, assim, como eu não quero chegar nesse caso, eu resolvo antes. Porque eu não atendo mais ensaios hoje, que eu não me identifico com o cliente, que eu não me identifico com a proposta de trabalho, que eu não me identifico com o ensaio. Então eu não tenho essa dificuldade. Se eu falar que eu tenho, eu vou estar mentindo, sabe? Então não tem. Graças a Deus é uma coisa que eu Arrasou agradeço demais. muito. Aquele assim, ó, mentira, se você me pedir pra ser câmera 1 num casamento, aí você vai ver minha dificuldade, cara. Aí vai ter bastante dificuldade. Dicas para quem quer começar a fotografar e não tem noção de nada. Algum curso, faculdade? Vai no meu post. Aquele. Vai no Mas meu. brincadeira, eu tenho um post mesmo sobre isso. Inclusive dá pra falar que são 5 dicas que você não pode esquecer pro seu primeiro ensaio. Eu falo que são 5 dicas não convencionais. Dicas pra quem quer começar. Primeira coisa aí, respira. Entenda que isso é um processo, é o início de uma jornada incrível na sua vida. E eu falo incrível mesmo porque toda jornada incrível, ela tem altos e baixos. Então, assim, você vai gostar muito, vai ter um momento que você vai querer desistir. Então, entenda que é uma jornada. E a jornada, ela tem altos e baixos. Ah, então a tudo segunda certo. dica que eu sempre coloco é: coloca todos os equipamentos pra carregar um dia antes. Meu Deus, amigo. Pelo amor de Deus, não vai começar e já chegar no meio do ensaio com a câmera descarregada. Você já passou por isso? Quem nunca? Amigo, eu sou uma pessoa que já esqueceu a câmera. Eu já vi 500 pessoas falarem assim, ó, eu esqueci a bateria. Eu não só esqueci a câmera, a eu esqueci bateria mochila. e o cartão já também. Agora a câmera Eu esqueci é um a pouco mochila. demais. A cliente foi me buscar em casa, 15 anos. O Meu que eu fiz? Eu entrei dentro do Deus. carro. No meio do caminho, né? Eu falei assim, vamos fazer umas agora aqui dentro do carro, né? Aí eu falei assim, gente, mas cadê minha câmera? Vamos voltar. Meu Deus, cara. Então, assim, se você vai começar, entenda, você tá começando algo, aproveita pra caramba mesmo esse processo, sabe? Abraça isso, porque, gente, tudo que é novo é legal. Então, entenda que o início é a melhor fase que a gente tem na fotografia. Eu falo isso de verdade, porque eu queria começar criando conteúdo.
Porque eu acho que assim, eu tinha muito mais ideia, eu tava muito mais ativo e era tudo mais gostoso. Hoje a gente produz conteúdo, eu gosto, eu amo. Eu falo que assim, o meu objetivo é bater os 2 milhões, né? Então assim, tanto na carteira quanto nos seguidores. Então eu gosto disso, mas sabe, curte o processo. Essa é a minha maior dica. Sobre curso, YouTube tem muita coisa de graça. Eu sou criado pela escola YouTube. Então assim, aprenda no YouTube primeiro. Em tudo que der pra você aprender no YouTube, corre pra lá, porque é uma plataforma que te ensina de graça. Eu estudava com site gringo, eu nem falo inglês, eu estudava já e depois mandava pros meus amigos que falava. Aproveita, se você tem pessoas igual eu tinha amigos, pergunta, amigo, o que ele tá falando nisso daqui? Seja uma pessoa curiosa, vai pra livro, vai pra fotógrafos. Eu nunca tive vergonha de mandar direct pra fotógrafo pra perguntar. Então assim, seja uma pessoa curiosa. Eu acho que você já comentou um pouco aqui, já respondeu basicamente essa pergunta, mas para deixar mais fixado aqui para quem tiver ainda com dúvida, como que você fez para ter os seus primeiros clientes? Então, como eu falei, a primeira cliente que surgiu foi essa colega de faculdade, né? Que é a Aninha. Ela chegou, inclusive é uma cliente que até hoje se continua, né? Porque fidelizei, graças a Deus, ali no início. A gente todo ano ela faz ensaio. E aí o que acontece? Os primeiros clientes vieram quando eu entendi que eu tava fotografando. Como? Divulgando. Onde que é que a gente começa a divulgar? Porque o que eu vejo muito hoje em dia é... Wiki, eu não tenho material pra postar. Eu fiz 2 ensaios. Então o que você tá esperando pra produzir portfólio? Então, assim, eu sou uma pessoa, inclusive vários outros profissionais que me viram crescer. Eu falo crescer no quesito, tipo assim, de caminhando degrauzinho, tá? Não tô falando uma ideia de crescimento. O que todo mundo fala que sempre viu? Amigo, mas você faz muito portfólio, né? Você tá todo tempo fotografando que não sei o que eu falo. Eu vim pra cá e trouxe minha câmera. Eu sou uma pessoa que eu não perco o momento. Então, assim, já parei estranho pra fazer foto. Já fiz foto minha em um lugar que ninguém esperava. Fui viajar a primeira vez de avião com minhas amigas, elas ficaram indignadas. Eu virei pra elas e falei, vocês viajam com fotógrafo sem maquiagem? Fiz foto de todo mundo sem maquiagem no aeroporto, eu mandei. Então eu sou essa pessoa. Eu fotografo em tudo. Então, assim, posta. As pessoas, aquela frase, ninguém... Como é que é? Só é visto quem é lembrado, é isso, né? Ela é muito real, sabe? Só é visto quem é lembrado. Sim. As pessoas descobriram que eu tava fotografando porque eu tava postando. Porque eu tava, tipo, compartilhando. E como eu te falei, eu tenho muitas amigas modelos. Porque eu cresci nesse meio, né, da arte. Então a maior parte das meninas que eu comecei a fotografar foram modelos. Onde que veio o problema pra mim? Porque chegou num momento que eu falava assim, gente, mas eu não tô aprendendo, né? Porque elas já sabiam posar, era só carão. Aí foi quando eu comecei a chamar as minhas amigas normais. Normais que eu falo assim, que tinham que não tinha experiências sabe? ali, né? Que não era de vivência artística. E aí foi quando começou a surgir as primeiras clientes. E os primeiros clientes, eles não vão vir de Instagram, eles vão vir de indicação, de alguém que sabe. Ah, o filho da fulana começou a fotografar, a filha da menina lá tá fotografando, né? Sabia disso? Minha namorada fotográfica. Ah, chama ela. Sabe? Então, assim, não tenha vergonha. E eu falo que não tenha vergonha mesmo. Porque eu tive a experiência de poder fotografar pessoas incríveis. Gente que já tem um nome, né? Por exemplo, em São Paulo eu tive a experiência de fotografar um youtuber que eu não conhecia, mas que a minha irmã era viciado, que é o Morimura. E foi um rolê tão aleatório, tipo assim... Eu fotografava, eu ficava com um menino que conhecia e tal, a galera. E aí ele virou e falou assim, a gente vai precisar de alguém pra fazer a foto lá do Mori. E eu acho que você, tipo, encaixa super nessa proposta. Onde que eu falo que o conversar não é problema. Cheguei, fiz as fotos dele, quem tava fazendo o stylist dele, o Dário Mitman. Dário Mitman nada mais que o stylist da Carol Conká. Já me abriu uma porta e falou assim, nossa, adorei suas fotos. Falei pra ele, nossa, quando você precisar de foto aí, ó, me chama. Portfólio com alguém que tem... Sabe, é mercado. Isso é uma das coisas que eu falo. Eu escuto muito isso, né? Ai, São Paulo o tempo todo, né? Contato 24 horas. Gente, meus primeiros contatos começaram em Goiânia. Ser intencional não é ser interesseiro. Ser intencional é você saber que você vai topar fazer aquilo que você dá conta. Sabe? Porque o interesseiro, ele vai querer tanto crescer que ele vai sair pegando tudo sem olhar. E aí, às vezes, ele vai fazer uma cagada no meio do caminho. Quando você é intencional, isso é espontâneo de você. Eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer gente nova. Eu sou uma pessoa que, tipo assim... Inclusive, esse tempo atrás agora teve isso, né? Nossa, Wick, tô passando por Goiânia, dá pra gente tomar um café junto? Você tá vacinado? 2 doses? Vamos, de máscara, mas a gente vai. Aí eu fui pra um café, sabe? Eu acho que é isso. Tem uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta meio polêmica, mas vamos lá. Por que você terminou a sua parceria ou a sua sociedade com a Carly? Tudo. Vamos lá, né? Então, eu acho que tudo na vida tem início, meio e fim. Uma hora ou outra a gente ia ter um rompimento de trabalho, né? E o motivo foi porque a gente já não compactuava mais com as mesmas ideias.
Eu acho que tudo é relacionamento, sabe? As pessoas colocam o relacionamento como algo amoroso. E às vezes algumas relações elas são tão profundas e tão intensas que elas terminam como um relacionamento amoroso. A Carly foi uma das pessoas que eu tenho assim, uma admiração profissional gigantesca. Porque foi alguém que eu vi crescer na fotografia antes de eu já ser fotógrafo, né? Ela já estava ali na internet e tal. Era aquela pessoa que eu sempre acompanhei muito, que eu tinha uma admiração gigantesca pelo trabalho, pelo pessoal, e que eu tive a oportunidade de poder estar trabalhando junto. Então, primeiramente, eu aproveito até aqui para poder falar que eu sou muito grato a isso. Eu sou uma pessoa que eu consigo realmente entender o que fez parte, o que foi bom e que fez parte. A experiência que eu vivi com ela durante 8 meses, né? 8 anos, ó. 8 meses, somou muito na minha fotografia, somou muito na minha personalidade, na minha trajetória. Mas chegou num momento que a gente percebeu que já não estava mais dando mesmo para trabalhar junto. Então, assim como qualquer outro tipo de relacionamento, né? A gente chegou num momento que falou assim, epa, daqui pra frente você segue, daqui pra frente eu sigo. E às vezes tem um rompimento que ele leva para um rompimento pessoal. Porque aí são coisas mais pessoais, que não cabem ser ditas, né? Mas que chega uma hora que a gente entende que é melhor seguir assim, porque eu sou essa pessoa. Eu priorizo o respeito. Então é melhor a gente manter um respeito profissional distante do que às vezes ficar próximo, que isso vai sendo perdido com o tempo. Com certeza, amigo. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Eu acho que já respondemos muita coisa aqui. Já também demos várias dicas para quem tá assistindo. E pra gente finalizar, tem o bate-bolazinho que eu faço aqui. Então vamos lá. É perguntas tranquilas. Quando você chegou, eu já vi que você já respondeu uma ali também. É o seguinte. Nikon ou Canon? Canon. Que pergunta, gente. Ele se contorce inteiro nesse momento. Aquele assim, ó. Quem quer foto verde? Foto desfocada bonita. É o conceito, amigo. Foto desfocada, pelo menos bem colorizada. Canon. Um equipamento dos sonhos. Hoje. Eu ia falar uma coisa inclusive, falando de equipamento, rapidinho, você trocou o seu equipamento recentemente, né? E como é que foi pra você comprar uma nova câmera ali? Quer saber? É a história mais engraçada do mundo, porque eu não pretendia trocar de equipamento. Instagram que pagou meu equipamento novo. Por isso que eu falo, produzam conteúdo. Literalmente, eu só troquei de equipamento porque chegou no momento que eu tava com a 6D. A minha 6D ela já foi usada, ela era da linha, era uma 6D de casamento. Então pensa, o número de cliques. Nossa! A bicha é guerreira, já soltou todas as borrachas e tal. E aí eu falei assim, preciso trocar esse equipamento, tá tenso. E aí eu tava fazendo parte agora, né? O Instagram liberou os marcos de selo, comecei a produzir conteúdo. E aí entrou uma grana do Instagram. E aí eu já tinha uma grana guardada, eu falei, nossa, é a hora. Aí eu aproveitei pra poder comprar à vista. Porque a gente tem que se programar. E não era algo que tava programado. Então eu falei, vai ser, é um investimento que eu acho que vale a pena. Aí eu migrei pra a Canon RP, que inclusive no Instagram eu falei o motivo de por que eu fui pra RP e não pra R. Custo, meus amores, custo. Gatinho. Uma tava 7.100, a outra tava 14 mil. É difícil. Então assim, troquei de equipamento, né? Atualmente eu trabalho com a Canon RP e a 50mm 1.4 e tenho a 6D de backup. Eu só trabalho com essa câmera e com essa lente, né? Só com essa lente, né? Às vezes, um trabalho ou outro que eu acabo pegando a 35 emprestada, essas coisas. Mas quando você me fala assim, equipamento dos sonhos, por incrível que pareça, o meu não tá dentro da câmera, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito desprendido disso. Eu comecei com a T6. Tá mais no equipamento de pós-produção, que seria um computador. Eu trabalho com MacBook Air, então hoje eu migraria para um MacBook Pro mais atual, para poder ter um processamento mais rápido, porque para mim isso é mais importante. Eu troquei de câmera porque eu tive a oportunidade de trocar, não porque minha câmera não me bastava mais, sabe? A T6 eu tirei água de pedra quando eu tava com ela. Eu falo que assim, fiquei com ela até ter a oportunidade de ir pra 6D. Agora, da mesma forma, eu não acho que a gente vai ficar a vida toda com o mesmo equipamento, mas eu não sou uma pessoa que fica assim, ó, ai, troca todo ano, não. Pra mim é muito tranquilista. Então, meu equipamento eu acho que você deve trocar quando o seu equipamento começa a te limitar. Exato. Eu acho que quando você já domina 100% o equipamento, é porque você já sabe que você já pode passar pro degrau seguinte, sabe? Uma pessoa que você sonha em fotografar. Todo mundo já sabe, é a Isa. Maravilhosa. Maravilhosa. Rick, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te ter aqui. E muito obrigado por ter aceitado. Pra quem não sabe, foi a primeira pessoa que eu chamei pro podcast. Ele topou logo de cara e falou assim, não, vamos fazer isso acontecer. Muito obrigado, viu? Agradeço. Gente, muito obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui. Sigam ele, contratem ele. Nos contratem. Aguardo vocês aqui no próximo episódio, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia e nesse mesmo canal. Tchau, tchau.
Arrasou! Ah, adorei. Eu quero, amigo, quero ver. Eu quero ver com o amigo.